O deputado estadual Robinson Almeida, que é do PT, se reuniu com lideranças do movimento do Sem Teto de Salvador para discutir a aprovação do projeto de lei de autoria do governo do estado, que concede um terreno de mais de 9 mil metros quadrados no Lobato, aqui na capital baiana, para a construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A matéria, relatada por Robinson, já foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Sobre este assunto, assim como também a atuação do deputado à frente da Comissão de Constituição e Justiça e o projeto Cultura Viva, também já aprovado pela ALBA, a gente conversa agora com o próprio deputado estadual Robinson Almeida, conosco aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a toda a produção e um bom dia especial à grande audiência aqui da Isso é Bahia. Sobre esse terreno de mais de 9 mil metros quadrados no Lobato, qual é o impacto esperado para a redução do déficit habitacional em Salvador, especialmente para as famílias de baixa renda? Olha, você sabe que com a volta do presidente Lula foi retomado o programa mais importante da história do país em habitação, o Minha Casa Minha Vida. E esse programa desenvolve a construção de unidades nos déficits habitacionais do país. Salvador tem 104 mil unidades como carência habitacional. Esse é o déficit. E o governo do estado tem captado, né, alguns empreendimentos para a Bahia e para Salvador em particular. E para que rode esses empreendimentos, no formato do programa, é necessário que tenha um terreno. E esse terreno geralmente é o poder público, especialmente para as moradias com a faixa de renda inferior. Então esse terreno, ser quase 10 mil metros quadrados, ele deve produzir centenas de unidades habitacionais para ir reduzindo esse déficit na capital. Além disso, eu tenho que frisar, porque é hoje, lá no Lobato, na escola da polícia, lá no colégio, o governador vai sancionar às 9h30 a lei estadual que implanta um programa Minha Casa Minha Vida Bahia. Então o governador Jerônimo, além de se associar ao programa federal, ajudando com a doação de terrenos, também criou o Minha Casa Minha Vida Bahia, onde o governo do estado vai construir diretamente, além de dispor do terreno, habitações em todo o estado. Em outras áreas. Exatamente, para melhorar. E nesse caso do Lobato, quais os próximos passos para a implementação desse projeto depois da aprovação na Assembleia? Olha, o projeto já está aprovado no governo federal, nas linhas de crédito do Minha Casa Minha Vida. Aí você tem uma entidade responsável pela execução das unidades. O próximo passo é o terreno tendo a sua regularização, a certidão comprovada, junto aos documentos, junto ao Ministério das Cidades, quem é que lidera o programa, e aí vai sendo mobilizado o processo da construção das unidades habitacionais. O senhor está falando aí num período de tempo de que tamanho? Isso em torno de 2 anos, né, que você tem todo o processo resolvido. Então até as eleições de 2026? Creio que sim. O presidente Lula deslanchou o programa. O primeiro ano, em 2023, quando ele assumiu, foi para entregar as pendências que vinham dos governos anteriores, de Temer e Bolsonaro, que praticamente paralisaram. Aqui em Santa Amaro foi o relançamento do programa, o projeto estava paralisado. Com mais de 1.000 casas lá em Santa Amaro, foi retomado o programa. E ele, o primeiro ano, ele foi o esforço, um mutirão para regularizar muitas casas paradas, problemas no telhado, problemas nas instalações, e foi feito um mutirão, liderado até pelo ministro Rui Costa. Aí zerou em 2023 essas pendências. Em 2024, esse ano, aí começou a nova fase do Minha Casa Minha Vida. Agora, deputado, por que não é possível compatibilizar? Vou fazer uma pergunta aqui, porque eu sou liderado por Clarindo Silva. Por que é tão difícil imaginar os imóveis abandonados e em ruínas do centro histórico, os prédios desocupados no comércio e em outras regiões do centro da cidade, do centro expandido, do centro histórico expandido da cidade? Por que esses imóveis seguem em degradação e não podem ser objeto também de um programa habitacional nessas áreas? Hoje, inclusive, o governador está agora, nesse momento, desde as 7h30, entregando ali mais de 100 unidades habitacionais ao lado da Cantina da Lua de Clarindo, ali na Rocinha.
É A Rocinha, que é uma história que vem de 10 anos atrás. Mais de 10 anos. Que bom que saiu. 2013, 14, no governo Wagner. Isso, no primeiro governo Wagner. Exatamente. Nós estávamos juntos lá na Secom, lembrando aqui. Então está sendo entregue hoje, porque tem um problema grande nessas áreas que é o problema fundiário. Ou seja, a propriedade do imóvel, a propriedade não desapropria? do terreno. É porque tem... Dos proprietários que não cuidam. Áreas tombadas, aí tem a União, tem o IFAM. Então há uma burocracia do Estado brasileiro. Que se arrasta muito tempo. Sempre é esse o argumento, né? Porque são várias instâncias envolvidas. E a Caixa Econômica, ao final, para financiar... Sei que o tempo vai passando. Me traga aqui a certidão, me traga toda a documentação, que é a condição para ela financiar. E essa burocracia acaba atrapalhando bastante que a gente tenha celeridade, porque Salvador tem um déficit de mais de 100 mil unidades. Infelizmente, a Prefeitura não faz nenhum programa habitacional na cidade para suprir essa deficiência habitacional. O governo federal... nem tem mais terreno, tem? Ou se ele... Terreno público, pelo menos manda não. desafetar os terrenos para entregar a iniciativa privada para construir supermercado, para construir torres de edifícios, ocupando as áreas verdes. Essa tem sido a política da Prefeitura de Salvador, ao invés de desapropriar esses terrenos para o interesse público, para a habitação popular. Até que ponto os movimentos sociais caminham juntos com o governo no sentido de contribuir para políticas públicas mais eficazes, políticas públicas de promoção de habitação, né? Políticas públicas habitacionais mais eficazes aqui no Estado? São fundamentais. Eu acompanho algum desses movimentos sociais, União, o Moradia, o Movimento Sem Teto de Salvador, e eles têm uma mobilização muito grande, porque o desejo da casa própria, ele é muito forte nas pessoas. Morar de aluguel compromete 30%, 40% da renda, às vezes. Morar de favor na casa de um parente, de um amigo, de um vizinho, é constrangedor. Então as pessoas querem ter sua casa, querem ter o seu lar para chamar de seu. E organizações muito poderosas do movimento Sem Teto, do movimento por moradia ajudam, até porque há uma modalidade no Minha Casa Minha Vida que os próprios movimentos podem construir as unidades habitacionais. E isso cria uma adesão muito grande de pessoas, porque sabem, se organizada nos movimentos, a possibilidade de ter sua casa aumenta bastante, porque é chamado o Minha Casa Minha Vida Entidades, que aí é o próprio movimento que organiza a construção dessas unidades habitacionais. Deputado, eu também quero falar a respeito, cheguei a comentar aqui no início do nosso papo, a Assembleia Legislativa aprovou também o chamado Projeto Cultura Viva, não é verdade? De que forma que esse projeto deve contribuir para fortalecer os pontos de cultura na Bahia, para valorizar mais a diversidade cultural do Estado? Olha, eu promovi uma audiência pública quando esse projeto de lei chegou lá na Assembleia. Eu acho que é uma iniciativa muito importante. A Secretaria de Cultura na Bahia, eu tenho acompanhado esses 2 anos, tem feito um trabalho muito bom. Ontem, inclusive, entregou um equipamento de primeiro mundo. Quem não conhece deveria visitar o novo Teatro Centro de Convenções de Feira de Santana. É de dar orgulho você ter um equipamento daquele porte no interior da Bahia, com quase 700 lugares. E a Secretaria de Cultura está democratizando, a partir de uma parceria com o governo federal, com o Ministério da Cultura, o acesso ao orçamento nacional. Então, leis importantes, como a Lei Paulo Gustavo, na pandemia, a Lei Aldir Blanc, que se transformou numa política nacional, ela precisa fazer com que esses recursos cheguem na ponta. Então, estão previstos 1 bilhão e 500 milhões entre investimentos do governo, no governo do Estado e nos municípios nos próximos 5 anos, cerca de 300 milhões. E esse recurso vai para onde? Para qual território? Vai para qual 300 milhões por ano. 300 milhões por ano. Essa é a média. Uma parte grande no governo do Estado e outra parte nas prefeituras, fruto da Lei Aldir Blanc. Então, o Cultura Viva estabelece as regras para que você tenha nessa cadeia de entidades, de movimentos, de manifestações culturais, para observar
quais são os requisitos para acessar esses recursos. Então foi feito um modelo de editais, onde você tem recursos direcionados para movimentos de matriz africana, movimentos quilombolas, expressões de mulheres, são valorizados nos editais, as filarmônicas, que muitas vezes eram tirados. Tem um artigo que eu valorizo muito no Cultura Viva, que é a possibilidade da Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura desenvolver ações conjuntas nas escolas. Eu acredito que essa é uma ferramenta importante de proteção social, porque o público-alvo da educação e da cultura são os jovens e os adolescentes, que também é cobiçado, vou chamar assim, pelo o tráfico de drogas, pela violência urbana. Então nós temos que protegê-los, e educação, cultura e esporte são as ferramentas que nós dispomos. Então, quanto mais a comunidade se envolve com a escola, eu estava na sexta-feira num encontro nacional da Periferia Brasileira de Letras, aqui no Periferia Brasileira de Literatura. Estava em Castelo Branco, no final de linha, na Escola Roberto Santos e no Centro Social Urbano. Várias manifestações culturais, e eles entregaram uma reivindicação à Secretaria de Educação. O que é que eles reivindicam? Que sejam criadas oficinas para que os movimentos sociais de cultura de periferia de Salvador possam adentrar o espaço escolar e fazer ali a interação com usar os auditórios desse novo padrão das escolas, que o equipamento não pode ficar só. Fundamental para usar a comunidade lá. Para muitas cidades do interior, deve ser com certeza o único auditório da cidade. Né? Tem escritores ali potenciais nas salas de aula, ali tem compositores, tem músicos, agitadores tem culturais, muita coisa. Tem várias, porque é ali que está o público da nossa Bahia. Então essa interação com a comunidade é muito importante, que esses grupos culturais possam estar na escola. E políticas públicas que caminhem juntas também com áreas da educação, do desenvolvimento social, ou seja, está tudo caminhando junto, né? Não, mas isso é fundamental, eu acredito nisso. Então a violência hoje, que é um problema talvez dos principais do Brasil, presente em todas as cidades, ela só vai ser enfrentada de forma sistêmica. Tem que ter as ações de segurança? Tem. Mas tem que ter as ações de proteção na sociedade. Então a educação, junto com a cultura, junto com o esporte, essas são as ferramentas que nós temos para agregar esse cinturão envolvendo as famílias ali na comunidade, porque o menino que está dentro da escola, ele é o irmão do artista, do grupo cultural, ele é o sobrinho, ele é o parente. Na verdade, ali é a comunidade dentro da escola interagindo com as manifestações culturais ao seu redor. Então eu sou muito otimista que essa política do Cultura Viva nos ajude a disseminar, né, promover, estimular que essa Bahia tão criativa, essa Bahia tão capaz de produzir muitos talentos, tenha ainda mais ferramentas com investimentos do governo do Estado. Deputado estadual Robinson Almeida, do PT, sempre conosco aqui, muito solícito. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço aqui o espaço aqui a vocês. Quero até saudar aí a chegada do final do ano, desejar um Feliz Natal para todos em família, um próspero ano novo, e dizer que nós vamos continuar muito determinados a construir uma nova Bahia com mais oportunidades sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, que completa agora 2 anos com um conjunto de realizações importantes e pontos apontados para o futuro, especialmente aqui o VLT em Salvador, a Ponte Salvador-Itaparica, que já está pertinho de ser destravada. Então eu acredito muito que 2025 e 2026 serão anos muito positivos para a nossa Bahia. Estamos na mesma torcida, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Agora 8h44 na Tarde FM.